E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Jonatas, sou pastor aqui da Igreja Batista Transformação e estou aqui para ensinar você a como você consegue orar durante 1 hora todos os dias, ininterruptamente, e viver o poder de Deus. Então, se você quer saber o segredo da oração e orar com qualidade, não é ficar enchendo linguiça, não, é orar com qualidade. Eu convido você a continuar nesse vídeo e acompanhar o que eu vou estar falando durante esse vídeo. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Martinho Lutero dizia que se você ora durante 30 minutos por dia, você sobrevive espiritualmente. Se você ora 1 hora por dia, você experimenta o poder de Deus. Mas se você ora de 2 a mais horas por dia, você vive o poder de Deus na sua vida. E eu queria convidar você a começar a exercitar isso e a viver o poder de Deus. E o meu conselho para você, como pastor, para te ajudar, é que você execute, você exercite essas tarefas. Eu tenho certeza que você vai viver coisas poderosas. Não só na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, onde você estiver. E esse vídeo aqui não é só para você que trabalha no ministério, não, é para você que só frequenta a igreja, você que participa da igreja, é membro da igreja, mas que quer viver coisas poderosas. E o modelo de oração é a oração do tabernáculo. Para quem não sabe, o tabernáculo era o templo de Israel naquela época que servia para os sacrifícios, sacrifícios pelo pecado, sacrifícios de gratidão, aonde também os sacerdotes faziam os rituais, aonde a glória do Senhor descia, né? Havia uma nuvem que subia do tabernáculo e guiava o povo de Israel durante a peregrinação no deserto. Quando a nuvem descia, eles paravam e se alocavam naquele lugar. O tabernáculo ficava no meio das 12 tribos de Israel, ou seja, todas as 12 tribos ficavam situadas em volta, o tabernáculo ficava ali no meio. E o tabernáculo era um ponto de encontro de todo israelita. E é nesse momento que nós encontramos os elementos que vão nos ajudar. E o primeiro elemento, e o meu conselho para você, é que você pelo menos mantenha 10 minutos em cada elemento. Por isso, pegue agora papel, caneta, anote para que você não se perca. Porque quando você consegue se organizar, quando você tem essas coisas anotadas, você então consegue orar com qualidade. Mas, pastor, isso não vai virar uma reza? Não vai virar uma repetição daquilo que eu estou escrevendo no papel? Não, porque você está usando aquilo como modelo, você está usando aquilo como uma exemplificação ou como um norte. E é nesse momento que você começa a permitir que o seu Espírito Santo venha fluir as palavras dentro de você. O primeiro elemento que nós encontramos no tabernáculo é o altar de holocaustos. O altar de holocaustos era o lugar onde os animais eram sacrificados, onde tinham sacrifícios de gratidão, mas principalmente sacrifícios pelo pecado. Quando o povo pecava ou quando era para purificação do povo de Israel, eles usavam esse altar de holocaustos. Os animais eram queimados até virar cinza. O mais interessante é que geralmente o animal era um cordeiro, né? Um cordeiro sem mancha, assim como Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho unigênito do Pai. E esse cordeiro, ele era sacrificado e ele ficava em cima de uma grelha. O mais interessante é que as figuras de linguagem dentro do tabernáculo apontam para Jesus Cristo. Por isso que o Novo Testamento vai dizer que o tabernáculo, que a lei, é sombra das coisas que virão, das coisas vindouras. Ou seja, naquela época era apenas uma imagem projetada do que realmente iria acontecer em Cristo Jesus. E Jesus Cristo, assim como o animal ficava suspenso naquela grelha, sendo sacrificado, né? Assim Jesus Cristo foi suspenso na cruz. Veja, ele era queimado com fogo, o fogo representa a ira. O bronze também representa a ira de Deus sobre Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus o agradou moê-lo por causa das nossas iniquidades. Então o altar de holocaustos representa o quê? Representa Jesus Cristo e a sua salvação. E é nesse tempo que eu agradeço a Deus em primeiro lugar, porque Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Começo a dizer a Ele muito obrigado porque Jesus Cristo veio aqui na terra, morreu pelos meus pecados. Eu agradeço pela salvação que eu recebi, pelo preço que foi pago na cruz. E você vai anotando isso nessa aba do altar de holocaustos. Eu também agradeço ao Senhor Jesus porque Ele perdoou os meus pecados, Ele pagou a minha dívida. Tem um texto de Isaías que diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades.
É esse momento também que eu agradeço ao Senhor por certas curas que Ele fez na minha vida. Lembro-me até hoje que havia uma época da minha vida que eu tinha intensas dores de cabeça, enxaquecas. Eu precisava tomar quase um remédio por dia, era um comprimido de Tandene. Todos os dias eu tomava e quase nunca ficava sem tomar. E naquele dia eu tinha acordado com dores de cabeça, e aí então eu fui para um momento de oração, e eu comecei a orar, e nesse momento, enquanto eu falava, Senhor, obrigado porque o Senhor levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Então o Espírito Santo falou comigo, então filho, peça que eu vou te dar. E ali eu orei e falei, em nome de Jesus eu repreendo essa dor de cabeça, essa enxaqueca da minha vida, sai agora em nome de Jesus. E daquele momento em diante, nunca mais precisei tomar nenhum remédio para enxaqueca, não tenho mais dores de cabeça, fui curado através da oração. Eu também agradeço porque eu me tornei filho de Deus, herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus, estou assentado nas regiões celestiais. E enquanto eu vou falando essas coisas, eu vou trazendo à memória a minha identidade. E isso vai me fortalecendo, isso vai me instruindo, vai me preparando. Então, esse tempo do altar de holocausto é o tempo de gratidão da salvação. Em seguida, você tem a pia de bronze, onde os sacerdotes e o sumo sacerdote usavam para lavar as suas mãos e os seus pés. E isso fala a respeito de santificação, purificação. Interessante que a pia, a água era chamada de mar, ou de vidro, espelho, onde refletia quem eles eram, refletia os seus pecados. E é nesse momento que eles usavam para se santificar e purificar. E eu começo ao Senhor confessando os meus pecados que não foram confessados. Também nós, por exemplo, os pássaros, eles não voam para dentro de uma lama, mas conforme eles vão voando, vivendo e convivendo, eles vão se sujando. E eles sempre têm a necessidade, no outro dia, de se purificar. Ou seja, tem coisas que nos ambientes onde eu estou, que vão deixando eu carregado, pesado. É uma música que você escutou que não é agradável, que não glorifica a Deus, ou são piadas imorais, ou são outras coisas, e isso vai pesando você. Também nesse tempo eu digo, Senhor, eu confesso essas coisas, peço que o Senhor me purifique e me santifique delas. Não que eu tenha pecado, mas também eu peço para que o Senhor me ajude. E aí também, não só eu vou remediando, eu vou pedindo perdão, mas eu também vou prevenindo. Ou seja, Jesus Cristo disse, não os deixeis cair em tentação, mas livra-os do mal. O que significa isso? Não significa que nós não seremos tentados, nós seremos tentados. Mas Jesus disse, livra-os do mal. É nesse tempo que eu começo a dizer, Senhor, me livra de mentir nesse dia de hoje. Me livra de ser avarento, egoísta, me livra de ter os olhos impuros, santifica os meus olhos, Senhor, me ajude a viver os teus propósitos, a tua vontade. Eu começo a dizer, me livra do pecado, de tantos outros pecados que existem, eu começo a prevenir, começo a declarar. E eu tenho certeza que durante o seu dia você vai perceber como o Espírito Santo vai te fortalecendo. Em seguida, você entra dentro do tabernáculo e agora só os sacerdotes e o sumo sacerdote podem entrar. E eu olho para o lado e me deparo com a mesa dos pães da proposição. O que é a mesa dos pães da proposição? A mesa dos pães da proposição representa a comunhão, porque lá haviam 12 pães, que eram as 12 tribos de Israel. Fala a respeito da unidade. E ali os sacerdotes comiam aqueles pães, eles foram feitos para eles. Ou seja, é o momento de você começar a orar, a agradecer e a pedir pela família da fé, pela tua igreja, pelos membros, pelas pessoas que você conhece, que conhecem a Jesus, e você vai declarando e dizendo que o Senhor abençoe, vai colocando os pedidos de oração delas. Se alguém pediu alguma coisa para você orar, anote, coloca no seu caderninho também, anote isso, comece a declarar. Mas eu não só oro pelos da família da fé, eu oro pelos outros. Eu oro por aqueles que não têm Jesus, eu oro pelos políticos, pelos prefeitos, pelo presidente, pelos ministros e por todos, pelos deputados. Independente do que eles são, eu oro e declaro. E aqueles que eu sei que precisam de salvação, eu digo, Senhor, salva esses homens, transforma esses homens em nome de Jesus. E também o pão está relacionado com a palavra de Deus. Que nem o versículo diz, lança o pão sobre as águas. Né? E também a Bíblia é comparado com o pão. E é um tempo que eu agradeço ao Senhor pela palavra de Deus. Eu falo, Senhor, a tua palavra é viva e eficaz.
ela é mais cortante que espada alguma de dois gumes. Eu começo a usar versículos da Bíblia, declarando eles, e eu anoto eles, e declarando aqueles versículos ao Senhor em forma de gratidão. E eu digo, Senhor, me torna um obreiro aprovado, que não tem de se vergonhar, mas que usa corretamente a palavra da verdade. Santifica-me na tua verdade, a tua palavra é a verdade, como diz João capítulo 17. É um tempo que eu começo a declarar essas coisas. Em seguida, do lado você tem o castiçal de ouro, onde possuía 7 velas, que se representam, segundo Isaías, os 7 Espíritos de Deus. E esses 7 Espíritos de Deus vão falar a respeito do Espírito Santo, e eu começo a dizer, Espírito Santo, sem o Senhor eu nada posso fazer. Porque o Espírito Santo é o seu ajudador, ele está junto contigo, ele é o conselheiro. Jesus Cristo disse, olha, eu vou para o céu, mas enviarei o Espírito. Você, nesse momento, começa a agradecer ao Espírito Santo pela presença, porque ele é o Consolador. Agradece porque ele te ajuda nas suas orações. O texto de Romanos diz, nós não sabemos orar como convém. Então é o tempo que eu digo, Senhor, obrigado, porque o Senhor me ajuda, o Senhor me ensina a orar. Mas também começo a pedir, Espírito Santo, me enche de poder, me dá autoridade, me dá discernimento, me ensina, Senhor, a viver os teus propósitos, me ensina, Senhor, a andar no teu caminho. Controla a minha vida, enche-me, Senhor, me batiza com a tua presença. E eu começo a declarar essas coisas e também começo a declarar o Espírito Santo para que ele me ajude a desenvolver o fruto do Espírito que todo cristão precisa ter. Amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Nós precisamos desse fruto do Espírito. E eu começo a dizer isso ao Espírito Santo e termino dizendo, Espírito Santo, eu peço ao Senhor que eu venha viver o extraordinário que o Senhor tem para mim. Em seguida, você tem agora o altar de incenso. E o altar de incenso, nós temos uma referência em Apocalipse que diz que havia um altar de incenso, que o incenso representava as orações dos santos. E quando eu entendo isso, eu entendo que o tempo de altar de incenso é o tempo de declarar quem Deus é, a glória de Deus. Comece a declarar os atributos. O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor é Deus que cura. O Senhor é Jeová Nissi, a minha bandeira. O Senhor é um Deus de paz, é Jeová Shalom. E você pode pesquisar esses nomes de Deus e declarar esses nomes de Deus. O Senhor é valente nas guerras. O Senhor é um Deus todo-poderoso. Eu gosto de um versículo de Salmos que diz que Ele conhece todas as estrelas e as chama pelo nome. E não só pela glória dEle, mas também começo a agradecer porque Ele me deu uma casa, uma família, Ele me deu bens, Ele me deu um carro. Eu começo a agradecer pelas coisas. E eu lembro que uma época eu morava numa casa e eu não gostava muito porque naquela casa os pisos de parquet se soltavam por causa de uma enchente que aconteceu, uma chuva que aconteceu dentro da casa e eles começaram a se soltar e eu tinha muita raiva de entrar naquela casa, eu queria me mudar naquele lugar. Mas a partir do momento que eu comecei a dizer, Senhor, obrigado por essa casa. E eu comecei, obrigado por esse piso, obrigado por isso. E eu comecei a olhar coisas positivas. E eu me lembro que, algum tempo depois, Deus abriu uma porta para a gente ir para uma outra casa. Aquilo lá era um apartamento, nós fomos para uma outra casa. Mas quando eu saí daquele apartamento, eu saí com uma vontade de que eu não queria sair de lá. Porque eu amava aquele lugar. Não por conta que aquele lugar era bom ou não, mas porque eu comecei a dar valor àquilo. Porque aquilo que Deus me deu, nós precisamos aprender a dar valor. E em seguida, você então agora tem o véu. E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo estava na cruz e ele morreu, né, ele terminou o processo do pagamento pelo pecado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou ao meio. O que significa isso? Jesus Cristo é aquele que abriu um novo e vivo caminho ao Pai. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É nesse tempo que eu agradeço a Jesus porque Ele me levou ao Pai, porque Ele me reconciliou com o Pai. E segundo aos Coríntios, você vai ter esse texto dizendo que Ele nos reconciliou com o Pai. E finalizo no trono da graça. E o trono da graça é um tempo de pedir, é um tempo de clamar, é um tempo de declarar. E talvez você pense consigo mesmo, e pedir o quê? Você tem que pedir, você tem que ser inteligente quando você vai pedir.
A Bíblia diz que nós precisamos orar com insistência. Tem pedidos de oração que você precisa insistir em oração, né? Também precisamos ser detalhistas, precisa ter riqueza de detalhes na nossa oração. Não adianta você pedir, Senhor, me dá uma casa. Não, peça ao Senhor, Senhor, eu quero uma casa assim, assim, assado. Lembro até hoje do meu carro. Eu dizia, Senhor, eu quero um carro assim, com tal potência, com tal câmbio, com isso, com aquilo outro. E eu lembro que foi passando, e o Senhor me deu exatamente o carro que eu queria, o carro que eu pedi a Ele. Então você tem que ser detalhista ao Senhor no trono da graça. Mas o mais interessante é que depois de todo esse tempo de oração, você não vai chegar no trono da graça e vai pedir qualquer coisa. O versículo da Bíblia diz, olha, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para usar pelos próprios prazeres da sua carne, pelas suas próprias vontades. Mas sabe, gente, quando você passa por esse processo de oração, por todos esses elementos, não tem como você chegar ao trono da graça e pedir algo que seja para o seu bel prazer, senão algo para a glória do Senhor Jesus. É nesse tempo que eu termino agradecendo, pedindo ao Senhor e pedindo para que Ele venha sobre a minha vida. Ou seja, se você fizer todos esses elementos, você vai conseguir orar durante 1 hora. Tenho certeza e garantia disso. Separe pelo menos 10 minutos para cada um desses elementos, né? Ou pelo menos 8 minutos para cada um desses elementos. Eu tenho certeza que você vai conseguir orar 1 hora. E aí, gradativamente, vai aumentando o tempo para cada um deles. Um conselho que eu deixo para você é para você não ficar olhando para o relógio o tempo todo. Tem músicas no YouTube que são músicas só com o fundo musical, né? A gente chama de músicas para orar. E essas músicas, elas ficam só com fundo musical e elas duram geralmente 1 hora, 2 horas. Escolha uma música de 1 hora e quando você for orar, selecione a música. E aí você vai poder então ter a noção se já terminou ou não. Não se preocupe com a música. Quando trocar de música você entendeu, opa, já passou 1 hora. Mas se preocupe com a sua oração. No começo vai ser difícil, porque você vai tentar ficar nessa mecânica. Mas com o passar do tempo você vai desenvolvendo esse estilo de vida. E aí você vai experimentar o poder de Deus, eu tenho garantia disso. Quero fazer um desafio com você de 21 dias. 21 dias de oração, declarando ao Senhor nesse tempo, 1 hora por dia. Independente se é de manhã, se é de tarde ou se é de noite. Lógico que o melhor momento é de manhã. Então acorde bem cedinho para você fazer isso. Mas se você não consegue, você prefere que seja de tarde ou de noite, mas mantenha a constância. Nesses 21 dias, se você manter essa constância, isso vai virar um costume, uma rotina na sua vida e você vai começar a orar muito mais que você tem orado. Que Deus possa abençoar você e você possa experimentar o poder de Deus através desse estilo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, dá o seu gostei e escreve aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma coisa e eu vou estar lá respondendo vocês no comentário. Deus abençoe, pessoal!